amiguinhos! Beleza? Estamos aqui em ambiente diferente hoje, hein? Sim, porque eu vim trabalhar, o jogo aconteceu durante o meu horário de trabalho, e então antes de eu ir embora eu vim gravar o vídeo aproveitando aqui a acústica de estúdio, visual diferente, bonito, né? E vamos falar das coisas de São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, aqui no canal Tricolaço. Como está no título, é uma não vitória. Claro, o empate é uma não vitória, o Zé Mané. Uma derrota é uma não vitória. Não, mas aí é no sentido mesmo, naquela expressão, né? Porque esse foi um jogo que o São Paulo, em boa parte dele, deveria ter vencido. Aliás, vale o destaque, né? Eu já disse aqui e vou só complementar. Vale o destaque. O São Paulo jogou mais que o Atlético Mineiro em todos os jogos deste ano. E não ganhou nenhum. Isso que é o mais louco. Então vamos lá. Primeiro turno em BH, o São Paulo criou mais chances, mas não ganhou. Perdeu o jogo 2-1. Na Libertadores da América, no jogo de ida, o São Paulo teve muito mais presente no ataque, pressão o tempo todo, perdeu de 1-0. Na Libertadores, jogo de volta lá na Arena MRV, o São Paulo não ganhou. Mas teve muitos momentos para poder vencer o jogo. Ou para fazer gol, pelo menos. E hoje, um empate no Morumbi, num jogo em que o São Paulo, se tivéssemos um vencedor, pelo que produziu ao longo do jogo todo, seria o São Paulo. A única questão é que o São Paulo se atrapalhou sozinho. É engraçado porque aconteceu também nas outras partidas. O São Paulo foi muito culpado de não conseguir vencer o Atlético Mineiro em vários desses compromissos. Então vamos falar do de hoje. Hoje o São Paulo não ganhou do Atlético, porque o São Paulo tomou 2 gols de modo bizarro, uma falha clamorosa nos 2 casos, e quando foi reagir, o Atlético já tinha feito uma parte do placar, bem importante, que era 2 gols na casa do adversário. E tem um complemento aí que eu acho que o Zubeldia, nas suas trocas, também não ajudou. Ele faz uma troca onde ele leva para campo, onde ele tira de campo o André Silva, quando ele era a referência do ataque do São Paulo, e não deixa ninguém na posição de centroavante naquele primeiro momento. Depois o William Gomes entra, e aí vai ele fazer essa função de centroavante, sendo que não é a dele, ele faz a ponta. É uma coisa muito doida, né? Mas, enfim, ajudou a não ganhar o jogo. O São Paulo começa assustado, toma um gol do Atlético Mineiro num chute de fora do Hulk, parece uma reprise do que aconteceu no jogo do Morumbi de 2023. Só que ali foi um gol de falta do meio de campo, o Hulk chuta, o Rafael aceita. E esse ano ele chuta mais ou menos na mesma posição, ela vai no travessão, cai por trás do Rafael que não consegue chegar na bola, e aí o Paulinho chega para complementar. Detalhe, eu particularmente acho que a bola já entrou no chute do Hulk, mas o VAR acabou validando o gol no lance do Paulinho, até porque o VAR fez a análise de um possível impedimento do Paulinho no lance. Depois tem o segundo gol também do Paulinho, também envolvendo o Hulk na jogada, e também com o São Paulo lambando na defesa, cruzamento, também uma falta ali naquela intermediária, o Hulk levanta para a área, ninguém acompanha, o Paulinho cabeceia é, 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 do lado contrário de onde está o Rafael naquele momento, certo, ele faz o certo, o Rafael titubeia, pensa um pouco antes de ir para a bola e vai atrasado. Falha do goleiro, falha da defesa, falha de todo mundo. O São Paulo já tinha tentado jogar depois do 1-0. Depois do 2-0, aí o São Paulo jogou de vez. Aí o São Paulo pressionou, o São Paulo articulou, o São Paulo controlou, o São Paulo pressionou. Fez o primeiro gol, gol contra do Fausto Vera na cobrança do escanteio. Fez o segundo gol num tapa espetacular do Lucas, que vem sendo o melhor jogador do time nesses últimos jogos. O André Silva toca com a bola em movimento. Depois tem a bola na trave do Luiz Gustavo. Teve pressão em jogada do Luciano. Aí vamos para o segundo tempo. Segundo tempo muda um pouco, porque o São Paulo começa
mais ou menos no ritmo que estava o primeiro tempo, mas não sustenta isso por um longo período. O time começa a cansar. E aí o Luiz Ubeldia tira o Alisson, que era. O Alisson está voltando agora, ainda está readquirindo o ritmo, mas a gente percebe com ele em campo como o São Paulo prescinde de um jogador como ele. Né? É um cara que é o cara da articulação do time do São Paulo. Sem ele, o São Paulo sofreu na armação. Com ele, hoje, o São Paulo teve boas possibilidades com jogadas bem armadas por ele. E sem ele de novo, diminuiu a criatividade. Mas dá para perceber claramente que o Zubeldia tira por minutagem mesmo. Ali pelos 25 minutos, põe o Marcos Antônio, que é aquele negócio, é motorzinho, mas ele é muito fraco fisicamente, né? E ele só tem um tipo de jogada também. Até gosto, acho que ele é talentoso, tem habilidade, mas ele tem que parar, passar o pé em cima, olhar. Ele perde muito tempo, às vezes, fazendo esse tipo de jogada. E entrou o Wellington Rato, no lugar do Luciano. Não, aliás, entrou o Marcos. Entrou no lugar do. Oh, meu Deus do céu, tô ficando louco, rapaz. Saiu o Alisson, entrou o Marcos Antônio. Depois saiu o André Silva para entrar. O Rato entrou no lugar do Luciano, né? O André Silva entrou o Michel Araújo e depois entrou o William Gomes no lugar do Ferreira. Não, o Ferreira ficou até o final. Enfim. Aí o time perdeu aquela pouca criatividade que ainda tinha ali. E aí não conseguiu entrar para voltar a apertar os espaços do Atlético Mineiro, que sempre deixa espaço. Mas aí o São Paulo acabou perdendo um pouco de mobilidade ali. Teve que remontar o ataque depois com o William Gomes nessa função de centroavante, que eu acho que não funcionou. E o tempo que o São Paulo ficou sem o André Silva ali, e também sem o Luciano, influenciou negativamente nessa tentativa da busca pelo resultado. Foi onde o ritmo do São Paulo caiu muito no segundo tempo. O Atlético estava fazendo só aquele modo defesa e acabou se dando bem desse jeito, porque é algo que o Milito colocou na sua equipe que tem funcionado bem para o time atleticano, e aí o São Paulo não conseguiu fazer o terceiro gol. Já tinha um ímpeto menor, criatividade muito menor, passou a jogar no mesmo ritmo que tem jogado nos outros jogos, um time previsível, lento e que não cria, e aí terminou no 2-2. Bom, tem outra observação para fazer. O Rafinha ficou improvisado ali do lado esquerdo. Claramente o Zubeldia não tem segurança no Patrick e não tem nenhuma convicção mais de que o Jamal Lewis possa ajudar a equipe. O Arboleda ficou no banco, não sei porquê. Aí se você me pergunta, o Juan jogou bem? Jogou. Mas não é essa a questão. Por que o Arboleda precisa ficar no banco? É para descansar? Acho que isso o Zubeldia tem que explicar. É ainda porque teve o trauma no tornozelo, ainda sente um pouco de dor e está ali aguardando para voltar. O Zubeldia não quer mais saber do Arboleda e está colocando o Juan para jogar. Ele precisa dizer para a gente. Eu acho que ele precisa dizer pra gente. O torcedor São Paulino gosta do Arboleda, o Arboleda é muito seguro. Naquele gol do Paulinho, talvez o time tenha titubeado por causa da falta do Arboleda, que é o cara que dá sempre a primeira antecipação ali de cabeça. Não estava ali, não foi o Juan, Alan Franco ficou olhando, o goleiro estava de um lado, a bola foi do outro. Agora, voltando ao Rafinha do lado esquerdo, ele comprometeu menos que o Sabino. É penso para ele já jogou assim, mas é penso para ele, é mais difícil, o cara tem idade, mas o Rafinha tem uma inteligência de campo muito interessante, que é a seguinte: como não é muito a dele, ele se arrisca menos. Então ele faz o arroz com feijão, procura fechar o espaço ali, tenta se antecipar, e aí ele acaba não comprometendo. Então foi uma atuação, do ponto de vista técnico apenas, boa, mas não é o ideal ele fazer a função por ali. O Alisson jogou muita bola enquanto esteve em campo.
muita bola e fez aparecer bem o Luiz Gustavo. Depois que o Alisson saiu, o Luiz Gustavo caiu de produção também. Então, o time, você percebe que tem figuras ali que são muito importantes para o funcionamento desse time em campo. Tá? E a hora que o time fica sem, ele acaba ficando sem criatividade mesmo. Bom, em termos de perspectiva, não tem muito para falar, né? Porque agora é o seguinte: São Paulo já está classificado para a Libertadores. Seja na preliminar ou seja na fase de grupos, São Paulo já está. Vai tentar esperar a fase de grupos, continuando torcendo para o Botafogo ganhar a Libertadores, porque como o Atlético está atrás, ele não abre uma vaga. E o Flamengo já abre uma vaga para a fase de grupos. Então hoje você tem Palmeiras, que assumiu a liderança de novo. Hein? O Botafogo vai ramelar no final outra vez. É impressionante. Então você tem Palmeiras, Botafogo, Fortaleza e Flamengo, mais o Internacional hoje na fase de grupos, por causa do Flamengo. São Paulo e Cruzeiro na fase preliminar. Se o Botafogo vencer a Libertadores, de novo, por que o Botafogo? Porque o Atlético está atrás do São Paulo. Se o Botafogo vencer a Libertadores, aí abre mais uma vaga, e o sexto, que é o São Paulo hoje, também vai para a fase de grupos. O São Paulo não será alcançado pelo Cruzeiro, não dá mais. A diferença de pontos é maior do que o número de jogos para serem realizados, então o Cruzeiro não vai chegar no São Paulo. E aí o São Paulo já está definitivamente na Libertadores. E isso, em termos de perspectiva, não trazem nenhum tipo de espera para a gente. Não dá para você projetar, olha, precisa jogar bem contra o Grêmio. Precisa. Não pode chegar lá em Porto Alegre e tomar um sacode. Ah, precisa jogar bem contra o Juventude em casa para honrar. Precisa, para agradar a torcida, tal, mas não vai acontecer nada. Precisa fustigar o Botafogo no último jogo, porque pode precisar desse jogo para ir para o G4. Mas eu acho que até lá as coisas vão estar decididas. Provavelmente até para o título. Então, significa o seguinte: essa é a hora de inventar mesmo. É a hora de ver se o Rafinha rende do lado esquerdo. É hora de usar mais o William Gomes no time. Por mais que eu entenda, eu penso mais ou menos como o Zubeldia. Acho que não dá para botar o moleque lá e deixar como titular absoluto. Mas também não precisa sumir com o moleque como ele fez agora, recentemente. Né? Acho que ele tem que entrar mais. Acho que tem que descansar alguns jogadores, como está descansando o Caleri, que está machucado. Descansa um pouco o Luciano. Reveza um pouco, vê o que vai acontecer. Lucas, apesar de que hoje o ataque não foi um problema, né? O ataque trabalhou bem, especialmente quando o São Paulo teve o controle da partida. Aliás, o ataque trabalhou bem, marcando a saída de bola do Atlético com muita competência, especialmente no primeiro tempo. E vai ter que experimentar. Patrick na lateral esquerda, eventualmente alguém mais da base para jogar e até para definir quem fica e quem não fica. Ver se Jamal Lewis fica mesmo na virada ou não. Ver se Santiago Longo fica mesmo na virada do ano ou não, porque esses caras não entram em campo, pô. Né? Então é isso, gente. Rafael, achei que colaborou demais com os gols do Atlético. Hoje, para mim, é uma nota 5. Não vou passar por. E achei que ele estava um pouco inseguro em alguns momentos. Rapaz, Igor Vinícius. Que partida fraca. 5 para ele. Vou dar uma nota 7,5 para o Juan. Você vê, o Arboleda ficou fora, mas ele cumpriu a função. A gente só quer saber do Zubeldia o seguinte: o Arboleda não vai voltar? Vou dar 7,5 para o Alan Franco também. Grande partida. E vou dar 7 para o Rafinha, porque não foi brilhante, mas não comprometeu. Alisson, para mim, um dos melhores do São Paulo, 7,5. 8 para o Alisson, vai. Vou dar 8 para ele. Enquanto ele esteve em campo, ele articulou, ele clareou, ele abriu espaço. O Luiz Gustavo foi bem em boa parte do jogo, depois caiu, cansou. Nota 7 para ele. O Lucas foi muito bem de novo, aguentou até o fim. Muita velocidade, muita presença, muita entrega. 8 para o Lucas. O Luciano, acho que oscilou, mas eu acho que no geral ele foi bem. Tem muito passe errado ali no primeiro tempo, mas
Depois ele se achou naquele momento de pressão do time e de pressionar a saída, ele foi bem. Nota 7 para o Luciano. O André Silva alternou também, teve um momento que estava sumido, fez o gol, depois ajudou a pressionar bastante, dá para dar uma nota 7. E o Ferreira errou mais que acertou, mas ele teve muito presente ali também, encheu muito o saco da defesa do Atlético. Também dá para dar, no geral, um 7 para ele. O Rato fez o que pôde, acho que ele entrou bem pelo lado direito ali, mas aí foi no momento em que o Atlético estava marcando melhor e o São Paulo ficou sem centroavante. Eu não entendi essa do Zubeldia, mas a parte dele o Rato fez. Então vou dar uma nota 7 para ele. O Marcos Antônio entrou, foi aquilo que eu disse aqui, um pouco vacilante, dá uma nota 6. O Michel Araújo não achei que tenha entrado bem, entrou para dar um pouco mais de força, presença. Não entendi a entrada dele, o que o Zubeldia queria? Segurar o 2-2? Dá uma nota 5,5 pela presença, pelo esforço. O Patrick entrou, teve uma atuação discreta, nota 5. E o William Gomes, do jeito que entrou, ficar presão no meio dos zagueiros ali, não conseguiu fazer muita coisa. Ainda assim, deu uma outra pedalada ali para cá, dá para dar um 6,5 para ele também. E o Zubeldia, por causa das estranhices de hoje, vou dar só uma nota 6 para ele. É isso, gente. Obrigado pela companhia aqui. Valeu, até a próxima. Grande abraço. Tchau!